Governador Zé Melo, o senhor fez a sua campanha toda falando de um filho de seringueiro, de um homem que veio do interior, mostrando a figura de um homem humilde. O senhor imaginava, esse homem, filho de seringueiro, lá do Juruá, imaginava chegar aonde chegou, num segundo turno, liderando as pesquisas, contra alguém que tinha no primeiro turno 60% ou mais de 60% na votação, na opinião pública? Como é que o senhor encara chegar a esse segundo turno nessa posição? Olha, o Ronaldo, a minha vida toda foi de luta. Eu nunca recebi nada de graça. Não nasci em berço de ouro, não estudei em escola particular, eu sempre estudei em escola pública, eu sempre lutei pela vida. E sempre acreditei que aqueles que lutam chegam lá. Por isso, comecei essa campanha lá embaixo, muitos não acreditavam, eu acreditava e acreditava muito. O Omar sempre me deu muito incentivo e outros amigos também fizeram isso. E aí nós formatamos essa campanha e tomamos a decisão de que ela seria uma campanha de propostas. E foi exatamente isso que aconteceu. Enquanto alguns candidatos, depois o atual meu adversário, utilizava uma forma de fazer campanha, eu continuei na minha reta, apresentando as minhas propostas, discutindo as minhas propostas, fazendo 10 reuniões todo dia com o povo, viajando para o interior, indo onde ninguém foi, discutindo essa campanha. Essa lógica foi a lógica correta, porque o povo não quer saber de quem fala mal, não quer saber de nada disso aí. O povo quer saber o que você vai fazer pela educação, pela saúde, pela segurança. Eu acho que aí está o fato de termos crescido tanto nesta campanha, termos chegado ao segundo turno quando ninguém acreditava que chegaríamos no ponto em que chegamos, não é? Chegamos ao segundo turno empatados e logo em seguida do segundo turno o nosso crescimento foi visto a olhos nus, crescemos muito. Você vê que apesar de tudo o que o nosso adversário está utilizando, da maneira, a ética com que ele faz as coisas, armando, mentindo, fazendo todo tipo de artimanha, que faz parte de uma escola do passado, Ronaldo, que você e eu sabemos quem é o principal professor disso, não é? E apesar de tudo isso, o povo deixou de lado e continuou do meu lado, fazendo com que eu crescesse nas pesquisas. E é assim, eu vou continuar assim, não vou mudar, vou continuar a minha luta dessa forma, porque essa é a minha maneira de ser. Eu sou um homem simples, eu não sou arrogante, eu não trato mal as pessoas, eu não chuto a canela de ninguém, eu não tomo máquina de um deficiente do interior, um pobre deficiente do interior, só pelo fato de que ele estava me fotografando. Eu não faço isso. Isso é liberdade. A mesma liberdade que eu me referi ainda há pouco, pela qual eu não tenho o direito de dizer em quem você deve ou não votar. Isso é liberdade. Eu sou assim. E eu acho que esse meu jeitão, essa minha maneira de ser, deu ao povo do Amazonas a segurança de que terá um governador seguro, equilibrado, que tem competência, que tem uma experiência muito grande, que, portanto, por isso estamos aí à frente da pesquisa e, se Deus quiser, no dia 26 seremos vitoriosos. Governador, o senhor deu uma entrevista coletiva ontem dizendo que recebeu ligações do ministro da Justiça, o ex-deputado, ou deputado ainda, José Eduardo Cardoso, e do presidente do TSE, Dias Toffoli, perguntando sobre a segurança na eleição. Como é que foi essa conversa? Na verdade, não foi o José Eduardo Cardoso, ele estava viajando, foi o que estava em exercício. Recebi dos dois. A pedido do quê? Recebi dos dois, não, eles me ligaram, dizendo que estavam preocupados com o andamento da eleição aqui, porque haviam recebido algumas informações de que o pleito poderia ter grandes dificuldades por conta do comportamento da nossa polícia. E depois, logo em seguida, recebi do ministro Dias Toffoli na mesma linha. E eu disse aos dois: ministro, o Amazonas é diferente. No primeiro turno, eu recebi uma ligação sua, do ministro Toffoli, e eu dei ao senhor as garantias de que haveria lisura no pleito, que não haveria nenhum problema com a polícia. E o senhor sabe que foi assim, tanto é que a presidenta do pleito, a desembargadora Socorro, foi à imprensa no dia seguinte elogiar o comportamento e o apoio que a polícia deu ao Tribunal Regional Eleitoral. E esse mesmo apoio, esse mesmo comportamento vai acontecer agora no segundo turno. Falei aos dois ministros e disse mais ainda para ele: ministro, daqui a pouquinho, o senhor não sabe, mas daqui a pouquinho eu vou reunir a minha polícia na presença da imprensa e vou abdicar do meu direito de ser comandante em chefe da Polícia Militar
e vou colocar a presidenta do pleito, a desembargadora Socorro, das 6 horas da manhã às 18 horas do dia 26, como comandante em chefe da Polícia Militar. Já fiz isso através de um ato interno e já fiz um ofício à presidenta do pleito noticiando isso aí. Portanto, essa história de querer achar que o pleito pode ser conturbado por conversa fiada, isso eu não aceito. Eu sou um homem de decisões. Muita gente se engana comigo. Vê aí, baixinho, pequenininho, etc., educado, pensa que eu não sou um homem de decisões. Eu sou um homem de decisões, sim. Todo mundo sabe disso. Quando eu assumi o governo, a Polícia Militar toda tinha uma reivindicação. E eu saí da minha casa, fui em frente à Arena da Amazônia, conversei com aquelas pessoas, levei-os para a sede do governo, conversamos e vi que eles tinham razão. E no dia seguinte, mandei um projeto de lei para a Assembleia Legislativa, criando a Lei dos Praças, que trouxe aos praças do Amazonas o direito da sua promoção, sem que tivesse de ir de joelho pedindo a um político ou qualquer outra pessoa para ser promovido. Então eu sou homem de decisão. Então eu tomei essa decisão, isto já é público, e eu informei o ministro, mandei cópia para lá, e ele me agradeceu, disse, olha, agora eu estou muito mais calmo. E eu disse, ministro, eu sei muito bem quem levou essas informações para o senhor. Governador, agora ainda essas ligações, essa história toda da manifestação do governo federal e da Justiça Eleitoral foram motivadas pela publicação daquela conversa sobre a qual nós falamos aqui já no site da revista Veja.